É isso aí, estamos no ar, ao vivo, aqui na TV Barueri.live. Quero agradecer você que está ao vivo conosco aqui, pelas redes sociais, pelo canal Barueri, agora o canal Barueri aqui. Quero deixar um abraço a você que está ao vivo conosco. Segunda-feira, dia 30 de janeiro. Aliás, feliz ano novo para você. É o nosso primeiro programa do ano, depois das férias. Oh, que férias merecida. Mas hoje, dia 30 de janeiro, começamos aqui bem, com uma convidada muito especial, mas quero deixar um abraço ao nosso pastor e vereador Reinaldo Campos. Não está aqui hoje, porque está em agenda do governo, mas deixo um abraço a você. Também quero dar um feliz ano novo para todos os apresentadores da TV Barueri. São mais de 35 programas aqui na nossa TV, na nossa casa, no canal Barueri. Parabenizar você, Randall, por toda a estrutura. Randall, nosso presidente da TV Barueri, que tem feito uma estrutura maravilhosa. E mais do que tudo, gerando emprego para famílias, para pessoas. Essa é a TV Barueri crescendo cada dia mais. Então fica aqui nosso primeiro programa do ano. A alegria de estar aqui com vocês novamente no Pão e Palavra. É o terceiro ano de Pão e Palavra. 3 anos nós estamos aqui. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Temos sido muito abençoados. Temos aprendido muito. E nessa noite especial aqui, como primeiro programa do ano de 2023, tem ao meu lado a honra, ao meu lado, de poder apresentar esse programa. Vou até deixar para ela falar da convidada aqui dessa noite. Mas quero dar uma boa noite a você, Moni Santos. Muito obrigado por estar aqui comigo aqui nesse Pão e Palavra, o primeiro do ano. Que honra minha. Boa noite, o prazer é todo meu, viu? Uma honra ter você junto aqui para apresentar. Que honra receber esse convite para apresentar esse programa do lado do meu amigo do Marcos. Feliz ano novo para você, que seja um ano de bênção, de pra paz, nós. de vitória para nós. Amém. Né? A todos que estão em casa nos assistindo. Aliás, vou deixar para você a honra de apresentar a nossa convidada da noite. E que convidada, Indo? Uau. Que convidada. Olha, filha amada do pai, palestrante, mentora de mulheres e empreendedora, líder do movimento Nascidas para Reinar e criadora do método NPR, que tem o objetivo de ativar rainhas. Mais de 500 mulheres já foram alcançadas, tem 33 anos, é mãe do Juan Michel, gaúcha, mas atualmente reside em Barueri. É cristã e apaixonada pela vida e seu propósito. Serve ao Senhor ao ministério Set Church, presidida pelo apóstolo César e bispa Tati. Nós estamos falando com a Luana Maielli. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada, obrigada. Eu me sinto honrada estar aqui. Obrigada. Bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Que seja uma noite de bênçãos. Aliás, Luana, é uma alegria pra gente aqui na TV Barueri receber você, né, a Luana Maielli, né, Moni? E olha, o primeiro programa do ano é com você, viu? Oh, que responsabilidade. Eu que tive a alegria, a honra estar no lançamento do seu livro. A gente vai falar muito sobre isso hoje, mas foi uma noite muito especial, não só pra gente que estava lá, mas pra você também, né? Foi sim, foi muito especial, foi algo preparado por Deus e faz parte de todo o testemunho aí que eu vou compartilhar com vocês. Aliás, queremos saber, né, Moni, um pouquinho da sua vida. Você veio do Sul para São Paulo, queremos saber como é que foi essa trajetória para você estar onde Deus te colocou hoje. Então, vim do Sul, sou gaúcha, falo bah, como, né? Vocês já perceberam, isso. Bah, tchê, tu, guri, guria, é as palavras que as pessoas já pegam que eu sou gaúcha, né? Vim do Rio Grande do Sul, é uma história, assim, que eu digo que é um testemunho, né? Porque eu estava lá no meu cantinho, na minha zona de conforto. Eu sou maquiadora também, né? Empresária, empreendedora. E eu tinha meu estúdio lá, mas Deus falou para mim que tinha planos maiores para minha vida. E aí começou o processo, né? Vim participar de um evento aqui em São Paulo. Gostei muito. Coloquei em oração, fiz propósito, Senhor, né? Gostei muito de lá. Será que é para mim ir para lá? E aí Deus confirmou. E a história começou, né? Uau! Sim. Vim aqui para São Paulo, comecei do zero, né? Quase ninguém me conhecia, então comecei a divulgar o meu trabalho de maquiadora, comecei a me manter com esse trabalho aqui, e as coisas foram acontecendo, né? Você já cuidava de rainhas já. Muito antes, né? Sim. Então, o que acontece? Eu sempre
perguntei a Deus o meu propósito, né? Senhor, qual é o meu propósito? E aí, na maquiagem, eu pensava assim, que é o momento que a mulher senta na cadeira, eu tenho esse momento para plantar uma sementinha. Falar para ela que ela tem que ver a beleza dela, não só maquiada, né? Que ela tem valor. Então, eu sempre plantava essas sementes, né? Que é além da maquiagem. Não, pelo contrário, tem mulheres que maquiam as suas emoções, as suas dores e só se sentem lindas quando estão maquiadas. Então, eu sempre plantava essa sementinha. E aí, Deus me falou que era além disso, né? Que era além da cadeira de maquiadora que Ele queria me usar, essa mensagem, essa comunicação. E aí, foi aí que, quando eu vim para São Paulo, eu comecei mesmo a compartilhar mais a minha mensagem. Coisa linda. Em Barueri, propriamente, como é que você veio parar aqui na cidade de Barueri? É uma cidade abençoada, né? Sim. E aí, de repente, você encontrou a Set Church. Como é que foi esse processo todo? Então, eu tinha uns 3 amigos que moravam aqui em Alphaville, né? E aí, me conectei. E antes de vir para cá, eu já comecei a ver as possibilidades aonde que eu ia morar. E aí, Barueri era onde estavam essas pessoas. Eu, quando vim visitar, amei esse lugar, né? E aí eu procurei alguns apartamentos, gostei muito daqui e vim pra cá. Eu moro hoje no centro de Barueri. Um lugar maravilhoso, que eu sou apaixonada. É uma cidade abençoada. Não, Barueri Abençoada. é apaixonante. Gente, vocês que não conhecem Barueri, que estão aí nos assistindo de outras regiões, vêm conhecer, que é apaixonante Sim, a cidade. É maravilhoso. Eu gosto muito daqui. E aí, eu fiz essa transição, né? No começo de outubro a dezembro, eu ia e voltava para o Rio Grande do Sul todo mês, porque meu filho ficou lá com a minha mãe até eu conseguir me concentrar bem aqui, conseguir as portas, né? Sim. De trabalho, para ver como que ia ser a ambiência, tudo mais. E aí eu vinha e voltava. E aí, nessa transição, eu vi que aqui seria, assim, uma boa oportunidade para mim, na minha área de maquiadora, mas também fazer aquilo que eu mais amava, que era me comunicar através de palestras, né? Então, eu comecei a divulgar, né, aquela mensagem que estava no meu coração. Eu falo muito que, enquanto eu maquiava as clientes que eu conseguia aqui, eu falava um pouquinho da minha mensagem. E muitas das vezes, no final da mensagem, a mulher estava impactada. E teve alguns casos, um deles, por exemplo, de eu ter as primeiras palestras aqui, por exemplo, né? Eu estava numa maquiagem, compartilhei minha mensagem, e no final ela olhou para mim e falou assim, eu tenho um evento no Rio de Janeiro e eu quero te convidar para palestrar. Olha que lindo. Foi lindo. Que emocionante. É muito, gente. Então, era um instrumento que Deus tinha me dado para ganhar dinheiro, para mim prosperar, né? Era uma ferramenta. Eu falo que é um dom natural, que eu nasci com esse dom de fazer arte no rosto das pessoas, né? Arte. Coisa linda. Sim. E aí, nessas atendimentos, eu atendia muito palestrante, né, pessoas de eventos, então eu tinha aquela oportunidade, né, de falar sobre a minha mensagem. E muitas das vezes Deus me abençoava através dessas pessoas, não só financeiramente, mas abrindo acesso para mim compartilhar essa minha mensagem. Aí que começou tudo. Né? Começou e aí me viu palestrar no Rio de Janeiro, gostou muito da minha mensagem. Esse vídeo lá do Rio de Janeiro alcançou quase 50 mil pessoas. Olha só que bênção. Tá lá no meu Instagram. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu digo que quando nós entendemos o nosso propósito, quando estamos nesse caminho certo, as portas vão se abrindo naturalmente. Com certeza. Parece que tudo flui mais Sim. suave, né? Suave. Tranquilo, né? Sim. Não precisa forçar nada, tu não precisa tentar caber, né? Porque as coisas acontecem. Deus vai abrindo as portas, vai colocando pessoas para te abençoar. E aí eu decidi também, né? Eu vi que realmente era na comunicação que Deus me abençoava. Eu tocava o coração das pessoas através das palavras. E aí eu decidi investir nisso, né? E aí eu me formei em mentora de mulheres. Olha Sim. só, que legal. E qual que é a sensação de transformar vidas? Olha, não tem dinheiro que pague no mundo, né? Poder ver uma vida sendo transformada, poder ver uma rainha sendo ativada, sabe? Para viver seu propósito, para viver seus sonhos, não tem valor que pague. Eu me sinto realizada. Eu digo que eu estou vivendo uma vida de realizações, do simples fato de eu estar vivendo o meu propósito e conseguindo atingir aquilo que Deus espera de mim, né? Luana, gosto muito do tema do seu livro, a gente ainda vai falar, mas os Nascidas para Reinar virou um logo seu, virou uma marca sua. Como é que nasceu essa marca? Por quê?
Então, esse nome, esse tema, esse movimento surgiu. Eu já estava querendo, né, fazer algo a mais, como eu falei. A vontade já existia no meu coração e eu já tinha entendido o propósito de Deus, que era levar a mais pessoas, mulheres possíveis. Um dia eu estava no culto na minha igreja, na Set Church, e o apóstolo, ele era final de 2021, em dezembro. Ele compartilhou uma mensagem e ele trouxe para nós, né? O que tem no seu coração? O que Deus quer que tu faça e que tu não fez ainda? Vai esperar para janeiro? Ou tu vai começar agora com o que tu tem, né? Com o que tu sabe fazer? E aí, nesse momento, Deus falou muito forte comigo, né? Começa. Não importa como, não importa quem, não importa se vai, né? Não se preocupe em dinheiro, porque eu vou sustentar esse movimento. Isso foi no começo de dezembro, gente. E aí, saí daquele culto decidida que eu ia começar, né, esse movimento. Em 2 semanas, organizei um evento de mulheres, meu primeiro evento de mulheres. Olha que bênção. Que foi lá onde foi o lançamento do meu livro. Foi no mesmo lugar. E eu consegui reunir, mesmo estando pouco tempo, há 2 meses aqui, quase 50 mulheres. Uau! Nossa! Foi, gente, foi extraordinário. Então, assim, foi Deus que deu o direcionamento. Eu só aceitei, falei, sim, vamos, não importa, né, a situação, vou começar. E aí o negócio começou, gente. Eu vivi um ano né, de 2022 sobrenatural. Eu digo que quando Deus te chama, quando tu aceita esse chamado, Ele provê todas as coisas. Eu me formei em mentor, eu fui em muitas imersões o ano passado, muitos eventos, e eu não gastava nada, gente, era algo sobrenatural, porque pessoas me ligavam e falavam, olha, quer participar deste evento? Eu tenho aqui ingresso VIP. Eu ia, era Deus abrindo portas para mim ter cada vez mais conteúdo. Né? Me ensinando. Te ensinando para você ensinar vidas. Isso aí, né? É maravilhoso o que Deus faz, né? Na Set Church, como é que foi esse encontro ali com Jesus? Como é que foi, aliás, como é que foi seu encontro com Jesus até chegar a Set Church? Sim, então, eu tenho muita gratidão, né, aos meus líderes, aos meus pastores, mas eu já sou cristã, eu nasci num lar cristão, né, desde sempre eu sou cristã, mas eu não tinha um encontro verdadeiro com Deus, foi depois de passar por muitas coisas, né, terríveis, que eu fui abrir meu coração. Lá na adolescência, mais ou menos, eu comecei a querer conhecer as coisas do mundo, né? Os prazeres da carne. E por causa de influências, muitas das vezes de amigos, eu quis viver o que eu nunca tinha vivido, porque eu nasci num lar cristão. É a história do filho pródigo, né? Eu tinha tudo, um banquete em casa, mas eu quis ir conhecer o mundo, né? Pegar e se aventurar, viver loucamente, como se diz. Tem pessoas que olham para mim e falam, não, tu não. Sim, gente. já passei por coisas que não precisava, né? Teve muitos períodos ruins, eu bebia, eu ia para festa, eu acabei usando drogas também, né, numa parte ali da minha vida. Eu me joguei no mundão mesmo, eu comi comidas dos porcos, como conta a história do filho pródigo. Mas, né, como tem um final feliz essa história, eu também voltei para casa do pai. Mas nesse tempo eu engravidei, eu fui mãe solo, engravidei aos 17 anos. Você é mamãe. Sou mamãe. Tenho um filho de 15 anos. Que lindo. E eu fui mamãe, foi um período bem difícil também para mim, porque eu descobri ali, do 17 para os 18, né, que eu ia ser mãe solo e mãe de um filho especial. Então, foi uma história mesmo, algo que eu tive que passar pela essa história de superação, né, passar por algumas barreiras. E me fez essa mulher forte que eu sou hoje, né? Mulher forte, gente, é diferente de mulher empoderada, tá? Exatamente. É o que eu falo, né? Deus usa as nossas experiências para que a gente possa abençoar outras pessoas. Sim. E Ele te amadureceu com a experiência, sim, né? Com Foi certeza. necessário. Sim. Essa linha toda, até pegando um gancho que a Moni falou, essa linha toda de vida que você passou, um pouquinho fora da casa de Deus, mas voltando, qual a maior lição que você tira dessa linha de tempo toda? Olha, a maior lição que eu sempre falo até para os jovens, para qualquer pessoa em qualquer fase, né?
não coloque em Deus as tuas frustrações, não queira carregar bagagens que você não precisa na sua vida. Eu carreguei bagagens, eu fui curada, Deus me perdoou, eu me perdoei, mas a gente acaba trazendo bagagens na nossa vida que não precisa, feridas, cicatrizes, né? Que hoje está cicatrizado. Só que eu não precisava ter passado por isso. Só que eu quis sair da casa do Pai, eu quis ter outras emoções. Então, a minha lição, né, e o que eu sempre falo é não saia dos caminhos de Deus, não queira comer comida dos porcos se você tem um banquete na casa do Pai. Muitas feridas são causadas por decisões ruins, todas. né? Decisões ruins, né? Sim, exatamente. Mas isso te amadureceu bastante para fazer a mulher que você é hoje e ativar rainhas, né? Sim, eu digo que o plano de Deus, ele é perfeito. Ele tem um plano original para cada um de nós. Só que à medida das situações que nós vamos passando na vida, dos traumas, bloqueios, nós vamos saindo fora desse plano, né? Vamos saindo fora da nossa identidade real. E acabamos escolhendo errado, tendo decisões erradas e acabamos colhendo aquilo que a gente planta, né? Então Deus não queria que nada disso acontecesse na minha vida, mas foi as minhas decisões, foi as minhas escolhas que me fizeram passar por tudo que eu passei. Só que Deus é perfeito, Ele sempre tem um segundo plano para nossa vida. É verdade. Ele é um Deus amável, misericordioso, né? Que bom, né? Sim, que bom. Graças a Deus. Tem uma frase no seu Instagram que eu gosto muito, eu queria que você comentasse sobre ela. Ocupe o seu lugar de honra, se posicione como rainha. Sim. Aliás, quando se fala de rainha hoje na rede social, eu lembro muito de você, porque virou uma logomarca sua, né? Sim. Fala pra gente um pouquinho sobre essa frase. Então, eu falo que toda mulher nasceu para reinar. Toda mulher tem um lugar de honra, mas ela precisa ocupar. Seja a mulher mais nova, seja a mulher mais madura, seja a dona de casa, a empreendedora, todas têm um lugar que precisa ser ocupado. Só que tem mulheres que não conseguem enxergar outra visão, elas só conseguem enxergar dor, passado, traumas, né, rancor. Então, ela não consegue enxergar esse lugar de honra que tem. Então, eu falo que a mulher nasceu para reinar porque ela é uma rainha. Ela tem que se posicionar como uma rainha. Sim. Daquilo que ela já tem. Sim, exatamente. Porque Deus, Ele já nos deu todas as coisas. Está sobre as nossas mãos as bênçãos dEle, os planos dEle. Só que basta a gente acessar isso, né? Eu digo que quando Jesus morreu numa cruz, já está tudo na nossa vida, né? Ele já ganhou tudo por nós, a nossa salvação, a nossa vida de realizações. Então, assim, basta nós ir lá e tomar posse, como tu falou. Então, eu falo sobre ocupar o lugar, realmente dar um passo à frente e ocupar esse lugar, se posicionar, sabe? Então, é sobre isso. Ativar essa rainha que existe dentro de nós, que às vezes está adormecida. Como é feito esse trabalho, Luana? Eu acredito, me corrija, você deve pegar muitas mulheres feridas, né? Sim. E precisa tratar. E não é uma coisa de uma hora para outra, é um tratamento, é uma mentoria. Como é que acontece? Então, é difícil, sim, de tratar dores, e são dores diferentes umas das outras. Eu falo que são vários bloqueios, né? E como eu passei por quase todos os bloqueios, eu entendo como que foi causado e qual que é a cura desse bloqueio. Então, para mim, se torna mais fácil lidar com algumas mulheres, porque eu já passei por aquilo. Então, foi uma dor minha, que hoje eu sei qual que é o remédio. Sim, você tem propriedade para falar sobre aquilo, né? Sim, sim, exatamente. Então, quando eu converso com a mulher, a gente sempre faz, né, ali uma videochamada para me conhecer e eu acabo entendendo, peço para contar a vida dela e a mulher é assim. Ela conversa e começa a contar aquilo que está no coração, tu já sabe exatamente o que ela está passando, né? Às vezes tu lembra de alguma coisa, eu lembro de algumas coisas que eu passei, então eu vejo ali a minha história às vezes. E aí é algo muito especial poder tratar essas mulheres, eu faço mesmo com carinho, como mesmo tu falou antes. Eu amo, gente, poder acolher alguém. Eu tenho isso em mim, acolhedora. Eu tenho esse carinho, sabe, pelas almas, pelas vidas, pelas mulheres. Por quê, Luana? Eu já me senti muito fora de contexto, sabe? Eu já passei por bloqueio de rejeição, abandono. Então, é algo que está em mim, foi curado e agora eu quero abraçar, sabe? Só que é aquela coisa.
Eu digo que eu pego pela mão, sim, da mulher, né? Mas é ela que tem que se levantar, porque a gente não pode fazer isso à força, né? Ela tem que decidir. Pau forte, né? Nossa, eu tô impactada. Aliás, Rony, a gente tem duas amigas. Aliás, são duas pessoas que foram mentoradas por ti, né? Sim, Estão sim. aqui nos nossos estúdios. Se daqui a pouco, se você permitir, Claro. pedir para ela dar uma palavra de um minuto. Como é que tá sendo essa mentoria para elas? Pode ser? Com certeza. Tenho certeza que tem Pode sido sim. bênção para muitas vidas, né? Sim, com E certeza. algo que não é fácil também, né? Não. Tem que se preparar muito, né? Tem que se preparar muito. Eu digo assim que tem pessoas que acham que eu comecei há 2 anos, que fazem 2 anos que eu tô nesse mundo de inteligência emocional. Só que não foi. O meu processo começou há quase 9 anos atrás, quando eu saí de um relacionamento abusivo e tomei a decisão de viver uma nova história. Que foi aí que eu voltei meu coração para Deus, né? Como a gente estava contando antes a história do antes. Foi aí que eu tomei a decisão, não, eu não quero mais sofrer. Eu passei por esse momento, né, de dor, de vergonha, de humilhação, sofri uma violência doméstica muito feia. E foi neste momento que eu entendi, eu não nasci para isso. Eu tenho valor, né? Eu tenho valor para Deus, eu tenho um grande valor, eu sou uma joia preciosa, eu não posso estar passando por isso, né? Por causa das minhas escolhas, por causa da minha dependência emocional. Exatamente. Luana, qual que é a mensagem que você deixaria para as mulheres que sofreram esse tipo de violência? Eu sempre estou falando nas minhas redes sociais sobre isso, né? Sim. E porque é uma questão de frustração, né? Porque o homem ele foi levantado para proteger, né? Sim. E outra hora que ele não protege, ele agride, então a mulher ela se sente totalmente vulnerável Sim. e frustrada com aquilo. Confusa né? também. Oi? Confusa também, porque ela tem uma imagem do homem de uma maneira para proteger. O homem não faz esse papel que deveria. Confunde ela também muito. Claro. Então, eu vou explicar um pouquinho só para entrar nesse contexto, tá? Por que que isso acontece? Por que que a mulher entra nesses relacionamentos abusivos? Porque ela tem uma dependência emocional muito grande. Na maioria das vezes, ela não teve um pai presente. Exatamente. Às vezes o pai faleceu, às vezes o pai abandonou a família, às vezes o pai está dentro de casa, mas é um pai ausente. Então, essa mulher, ela não, como nós estávamos comentando, o pai, o homem, ele tem a naturalidade dele é de proteger a família, é de falar para a criança, para a menina que ela é princesinha do pai. Então, ela vai se enchendo de valor. A identidade dela é firmada a partir do que o pai dela fala. Se ela não tem essa figura, ela não sabe o valor dela. O modelo de família, né? Não tem um modelo, ela não tem a sua identidade correta, entende? Ela acaba o quê? Crescendo com baixa autoestima. Ela aceita qualquer migalha de qualquer um, porque o pai dela não falou o valor que ela tinha, o primeiro pai terrestre, né? Sim. E aí, ela coloca também culpa no pai, em Deus, né? Por tudo que o pai dela fez. Então, é uma confusão na cabeça dessa mulher, que ela não consegue ver o valor dela, ela aceita qualquer migalha, ela entra em qualquer relacionamento abusivo, ela aceita qualquer tipo, isso não só no relacionamento, nas amizades também. Ela não consegue atrair pessoas para ela que fazem ela entender o valor dela, porque nem ela se valoriza, ela não entende quanto ela é especial. E ela acaba atraindo essas pessoas para ela. E falando assim um pouquinho sobre na parte do homem, Sim. qual que é a sua opinião referente a por que ele se torna um homem abusivo? Então, não é justificativa para nada, até porque eu passei por isso, né? Mas existe sim uma história por trás disso. Provavelmente, esse mesmo homem que agride, que mata a mulher, que faz escambau, né? Ele também passou por alguma coisa na infância dele. Ou ele viu Uma a mãe situação dele. traumática, né? Ou ele viu a mãe dele apanhando do pai a infância dele toda, ou ele viu o pai dele abandonando a casa, não sendo homem suficiente, ele não teve uma figura paterna, né, que orientasse ele. Com certeza ele vai repetir, porque existem as crenças hereditárias, existem as crenças que vai de pai para filho. Então, pode ser, né? É aquela coisa, a gente não pode dizer 100%, mas é quase provável que esse mesmo homem, ele não teve uma figura paterna, ele não sabe como que um homem deveria de agir. Ai, Luana, mas isso é muito, né, muito raso. Não, isso é real. Isso psicólogos falam.
né, é cientificamente comprovado que se uma criança ela não tem ali uma união estabelecida, uma referência, né? Ela se cria da maneira que ela acha que é amor. Por exemplo, mesmo o pai batendo na mãe, aí o pai ia lá e dava uma flor, ou depois no outro dia fingia que nada acontecia, ele vai achar que isso é uma forma de amar e ele vai reproduzir isso na vida dele. Então, tem muito disso também, sabe? Uau! É. Voltando um pouco o tópico para Jesus. O que é Jesus na sua vida hoje? Então, Jesus é tudo da minha vida, né? Eu digo, até onde estava conversando com Deus, Jesus foi quem me ensinou muitas coisas, a amar, me ensinou a ser humilde, ele me ensina através da palavra como que eu devo ser, né? Que eu tenho que ser parecida com ele. Ele me ensina a perdoar. Eu sempre falo que no dia que aconteceu essa violência doméstica, que eu quase morri, foi o dia que eu tive aliança de novo com Deus, com o Pai. E eu perguntava para Deus, né? Deus, por que eu passei por isso? E aí eu senti o Espírito Santo me envolvendo naquele momento, falando que ele não queria que eu passasse por aquilo. E aí, nesse momento, eu senti Jesus me abraçando. Foi algo muito especial. Foi um dos piores dias da minha vida, mas foi um dos melhores, porque foi ali... Sentiu consolada, né? Senti consolada, abraçada. Então, Jesus, para mim, é tudo, sabe? É alguém que eu quero me espelhar a cada dia mais, é alguém que me ensina a cada dia mais, entende? E me mostra que a gente não precisa... não temos que ficar atrás de fama, de poder, de riquezas. Jesus foi o cara mais simples da Bíblia, né? Que ele era o mais poderoso, ele podia fazer qualquer coisa e ele era simples. Então, eu aprendo todos os dias com ele, sabe? E o que motiva a Luana todos os dias? Que te motiva a levantar, a buscar, a trabalhar, a fazer mentoria, ajudar pessoas a trabalhar, a cuidar do seu filho, cuidar da sua casa, da sua vida? O que te motiva? O que me motiva é meu propósito de vida, porque eu acho assim que não tem sentido a pessoa viver sem um propósito. Eu penso muito e oro muito a Deus, né? E quero muito que lá no final da minha vida, quando eu estiver velhinha, eu olho para trás e falo assim para Deus, Deus, fiz o meu trabalho bem feito, valeu a pena, né? E agora eu vou para a glória. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Então, é sobre isso. Até eu ia comentar algo e eu fugi um pouquinho do pensamento aqui. Pode comentar. Tu me perguntou o que Jesus significava na minha vida. Então, eu falei um pouquinho sobre Jesus, né? Deus para mim é um pai, né? Para mim, Jesus, a gente sabe que eles fazem parte da Trindade, né? Mas, ao mesmo tempo, Jesus é o nosso irmão. E aí eu vejo Deus como meu pai, né? Que eu sou filhinha do papai. Isso é lindo. Filha amada. E aí, gente, onde eu tava falando com Deus, era isso que eu ia comentar. E tava pensando quanto as pessoas amam a Deus por aquilo que ele faz. Igual eu tava conversando com Deus. Deus, eu não te amo por tudo que tu tá fazendo na minha vida. Por abrir as portas, por me abençoar, por me trazer prosperidade, por me fazer ter esses momentos que eu estou vivendo. Isso eu tenho gratidão a Deus. Mas amor mesmo eu tenho por ele ter me tirado de um lamaçal de lodo, sabe? De um lamaçal de lamas, daquela vida de perdição, daquela vida de pecado, daquela vida triste e infeliz. O amor que eu sinto por ele é esse, entende? Eu o amo por causa disso, porque ele me tirou de uma história triste. Eu era uma improvável e Deus foi lá e me tornou provável, me colocou no meio de reis, rainhas, de governantes. Então, eu amo a Deus por ele ter transformado a minha história e tenho gratidão por tudo que ele está fazendo na minha vida. Então, eu amo pelo que ele fez na minha vida, a transformação. Olha, eu vou falar para você, Moni, só de ouvir ela um pouquinho, é um exemplo até para nós, né? Com certeza. Sim, e Deus é ele é especialista em improváveis, no improvável, Sim. né? Deus é especialista nisso. Sim. Quando a gente vê aquela pessoa que você fala assim, não tem mais jeito aquela pessoa, aquela situação, aí Deus entra e prova totalmente contrário. Exatamente, Deus faz isso. Olha, confesso para você que mexe com a gente, viu? E Amém. ela fala tão bem, né? Tão Com gostoso ouvir ela falar de certeza. Deus, da experiência que Deus fala na vida dela, né, Moni? Amém. Olha só, Luana, vamos quebrar aqui o protocolo do programa. Antes de chamar Sim. os nossos comerciais, eu queria chamar duas convidadas suas que fazem mentoria com você, que já leu o seu livro, para poder pelo menos um minuto falar o que tem sido na vida dela. Posso? Com certeza. Quem que a gente pode chamar ali? Pode ser a Kate primeiro. Kate, pode dar um pulinho aqui pra gente? Seja bem-vinda à TV Barueri. Fica aqui do meu ladinho aqui, Kate. Passa aqui por trás da Moni. Pode pegar o microfone aqui. Kate, seja bem-vinda à TV Barueri. Que bom ter você aqui, viu? Obrigada pelo convite. Olha só, fala pra gente
que tem sido esse tempo onde você tem vivido perto da Luana, o que ela tem falado, o que ela tem sido como mentora na sua vida, o que o livro tem falado na sua vida, o que mudou? Eu vou começar do começo. Primeira aula, quando o castelo da princesa desmorona. E aí, quando a gente é criança, adolescente, tem aquela imagem da vida muito bem, nos caminhos do Senhor, só que o castelo desmorona, porque a vida é real e não é um conto de fadas. Então, quando a gente ocupa o lugar de rainha, amém, e não de princesa, a gente não precisa... quando você vai ocupar o lugar de rainha, que ainda você tem a mentalidade de princesa, você começa, quando o castelo desmorona, a juntar os pedaços do castelo com as próprias forças e tenta reconstruir. Isso dá desgaste físico, mental, emocional e até espiritual. Então, quando o meu castelo de princesa desmoronou, porque de todas as mulheres desmorona, porque não é mais a princesa, é a rainha. Então, quando o meu desmoronou e eu tentei, pelas próprias forças, reconstruir o meu castelo, não com a posição de rainha, eu entrei em depressão há 8 anos, porque já estava totalmente desgastada. Foi aí que eu olhei para mim, olhei para minha família, até que a morte nos separe, meu marido do meu lado. Amém. E eu, grávida de 2 meses da minha segunda filha, eu comecei a entender o que tinha acontecido comigo. E no ano passado, no ano de 2021, eu conheci a Luana. E de lá para cá a gente teve alguns contatos. E a mentoria dela está fazendo diferença não só para mim, mas na vida também do meu marido. Porque eu e ele estamos fazendo a mentoria. E ocupar o lugar de rainha faz toda a diferença no seu posicionamento de vida. E ela tem nos ajudado sobre isso. Porque a gente estuda, lê, conversa, se aprofunda. Só que a gente ainda precisa de alguém. É como se você precisasse de alguém para colocar a cereja do bolo. Então, eu já tive muitas descobertas na mentoria. Agora, eu não li o livro ainda. Eu estou adquirindo e depois ela vai autografar para mim. Com certeza. Vai ser um complemento da mentoria. Assim, em 1 minuto é pouco tempo para falar outras coisas que a mentoria tem feito na nossa vida, lá em casa. Eu tenho, junto com meu marido, 3 filhas, e a mentoria tem ajudado ele também na posição de pai e rei do lar. Uau. É isso que eu ia falar, né? A mentoria ela não atinge só a rainha, né? Mas atinge o palácio inteiro. Atinge o palácio inteiro. Porque eu sempre tive na teoria que eu sou a rainha do lar, como mãe, como esposa. Meu marido sempre teve em mente, na teoria, a posição dele de pai. Mas para ocupar o seu lugar de rei e rainha, não é da noite para o dia, e é um processo totalmente longo, doloroso, mas transformador. Uau, muito obrigado. Luana, Deus te abençoe. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite no programa. Amém, obrigado gente, por lembrar de mim e me convidar para ser uma das mentoradas. Obrigada. Está sendo transformador lá em casa. Kate, Deus te abençoe, você e a sua família. Muito obrigado pelas palavras. Luana, que dentro de você, cara, eu tô aqui do lado, já me emociono, porque não é só uma vida de uma mulher que você transforma. Sim. É como a Moni falou. É uma família, né? É uma família. Sim. Você tem a noção onde você chega? Não, vou ser sincera que eu não tenho noção, porque né, vai além aquela coisa, nós sabemos que plantamos, mas às vezes não vemos a colheita. E o que é importante é Deus saber, sabe? Mas O que é mais lindo, me corrija aí, Moni, quando você, quem aqui estava falando testemunho aqui, quando você cuida de uma mulher, para mim, a Bíblia fala do homem a cabeça da casa, mas a mulher sábia edifica a sua casa, a Bíblia fala. A mulher, queira assim ou queira não, a mulher comanda o homem, a mulher inteligente comanda o homem, essa é a realidade.
A mulher tem todo o poder, tem todo o poder. Ela tem poder de trazer a guerra e a paz. Tem artifícios que Deus deu para a mulher que o homem não tem. A mulher, ela direciona o marido para a posição que quer. Essa é a realidade. A mulher é sábia. Sim. Então, assim, o mais bonito de tudo é que quando você está tratando, cuidando de uma mulher, você está cuidando da família, Sim. você está cuidando do marido, do Sim. homem, está direcionando ela, se é uma mulher sábia, a cuidar, direcionar o seu lar, e isso é fantástico. É, sim, é lindo, gente. Tem vindo muitos casos para mim, até de esposa com problema no casamento. Hoje eu não sou casada, mas é algo que eu vejo que Deus dá sabedoria para lidar em todas as áreas. Então é algo que não tem, como eu falei antes, não tem preço que pague poder fazer a diferença na vida de uma pessoa. Eu sempre falo assim que eu não sabia como que ia ser tudo isso, né, quando eu vim para São Paulo, mas eu sabia que eu tinha que estar aqui. E Deus me confirmou através da palavra. E eu não tinha noção, gente. Se eu não tivesse vindo para cá, nada disso teria acontecido. Então, foi pelo agir da fé. E aí, tudo acontecendo, né? Todas essas pessoas sendo alcançadas. Eu digo que eu entendi isso. Eu entendi que era o que estava dentro de mim. O que está dentro de mim é maior do que eu. Então, isso me alegra, sabe? Saber que eu sou um instrumento usado por Deus. E qualquer pessoa, tá? Que está disposta a servir a Deus, está disponível para Deus, pode ser usado como instrumento. A mulher curada, ela cura, né? E a mulher machucada, ela machuca. Então, nós temos esse poder nas mãos de curar, de transformar. É só uma decisão. É verdade. Olha só, a gente tem que fazer a pausa para o comercial. Rapidinho, quero agradecer a todos os colaboradores e patrocinadores da TV Barueri, mas a gente volta falando depois dos nossos comerciais sobre o livro, o primeiro, né, de muitos. Sim. Nascidas para Reinar. Olha que chique, gente. Eu tive o prazer de estar lá no lançamento dele em Alphaville, mas a gente volta em um minutinho falando do livro Nascidas para Reinar, de Luana Maielli. TV Barueri, voltamos já já. deixar nesse calor e vir aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Esse com
aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. É isso aí, gente. Voltamos ao vivo com o Pão em Palavra, noite de segunda-feira. Aliás, o primeiro programa do ano, voltando depois das férias. Feliz ano novo para você. E olha que lindo isso aqui. Olha que livro lindo da Luana Maielli. Olha só, Nascidas para Reinar. Luana, tive o prazer de estar no lançamento. Foi chique, foi lindo, foi uma noite muito especial. Conta pra gente como é que nasceu esse livro. O primeiro de muitos. O primeiro de muitos. Eu já, quando eu fui levar para orar lá na minha igreja, já me profetizaram que era 1 de 7. Então, só não sei se é desse ano. 1 de 7. Então, como que surgiu esse livro? O ano passado, então, como eu estava comentando, aconteceu muitas coisas. Me formei em mentora, comecei mentoria online, fiz imersão. E aí, uma das minhas metas era lançar um livro até o final do ano. E aí, chegou ali setembro, eu ainda não tinha escrito o livro. Olha, presta atenção. Setembro, eu ainda não tinha escrito o livro. E aí, eu sentei e falei assim, não, Deus, eu tenho que ser uma mulher de palavra, né? Porque um dos princípios da rainha é começar e terminar, né? É um dos princípios. Então, eu falei assim, não, eu preciso fazer isso. Sentei e comecei a escrever. Eu ainda não tinha editora, não tinha dinheiro para lançar, não tinha nada. Só tinha vontade, só tinha o desejo de lançar um livro. Sentei e comecei a escrever. Quando eu sentei e comecei a escrever, começou a vir, né, muita criatividade. Começou a vir o livro, né, para mim escrever. E aí, mais ou menos em um mês, já comecei a conhecer uma editora. Essa editora veio fazer uma proposta. No momento eu não tinha dinheiro para pagar, mas agi pela fé. Eu aceitei, né, essa proposta que ela me fez de lançar o livro. E quando eu aceitei, umas 2 semanas depois, 3 semanas depois, Deus começou a abrir as portas para mim pagar esse livro. Então, foi uma bênção, gente. Esse livro é um milagre. Para vocês terem noção, comecei em setembro. Em novembro, terminei. 2 meses. Em novembro, eu entreguei para a editora. De novembro a 20 de dezembro, o livro ficou pronto. Uau! Então, foi em questão de meses, poucos meses. E eu entendi que Deus queria que, mais uma vez, eu tivesse esse ato de fé. Lá em 2021, Deus colocou no meu coração de fazer o primeiro movimento. E aí, no final deste ano, foi o livro. E eu vivi pela fé, né? Então, da onde que ele surgiu a vontade? Foi realmente dessa mentoria que eu tenho, Nascidas para Reinar. Eu entendi que eu deveria de passar ele num livro. É aquela frase, né? As palavras que a gente fala, às vezes, são esquecidas. Mas quando está num livro, escrita, num papel, elas não são esquecidas. Passa geração em geração e ele ainda está ali. Então, eu creio que esse livro, né, ainda vai alcançar muitas pessoas. Foi uma benção o dia do lançamento, vendi várias cópias, já estou com pouquinhas. Lá. Foi linda a noite. Foi linda. E esse livro, ele antes nós estávamos conversando, né? Ele é baseado em um movimento também na história de Rainha Esther, né? É isso que eu ia perguntar, né? Qual é o propósito e no que está baseado. O que mais te chama atenção nesse livro para você como escritora? Olha, o conteúdo dele tá incrível, ele tá sensacional. Ele realmente, quem lê, fala assim, meu Deus, não tem como eu ser a mesma depois desse livro, porque é algo transformador. Esse livro, a intenção dele realmente é expandir a mensagem,
sabe? É que muitas pessoas tenham esse contato com essa mensagem, porque a gente sabe que uma mentoria, às vezes, é muito alta. Então, o livro ele já é um valor menor, que tem um conteúdo valiosíssimo. Então, esse livro, ele trata emoções, ele trata feridas, traumas, ele trata também propósito, posicionamento, que são os 3 pilares, né, desse livro. Então, a rainha, ela começa lá com a história que a Kate falou. Quando o castelo desmorona, ela começa a entender quando que desmoronou todo aquele conto de fadas que ela criou na mente dela. Porque quando nós somos criancinhas, nós criamos um mundo de faz de conta na cabeça, por causa dos desenhos da Disney, por causa dos filmes, das princesas encantadas, só que daí nós começamos a viver e a ficar um pouquinho mais velha e começamos a ver que o mundo real não é isso. Então, trata muita coisa aí nesse livro, muitas emoções. Ô, Moni, tem 1, 2, 3, são 7 tópicos aqui na página 13. A gente vai fazer um bate-bola com você, Luana, pode ser? Claro. Qual que é o primeiro tópico aí, Moni? Identidade. Identidade. Qual que é a nossa identidade? O plano original de Deus, a nossa essência. Eu descobri, há algum tempo atrás, que às vezes era no torno errado. Eu me apresentava aquilo que eu fazia, aquilo que eu tinha e, por último, quem eu era. O ser, o ter e o fazer tem uma ordem correta. É primeiro quem eu sou. Quem que eu sou? Depois, o que que eu faço? E o que que eu tenho? Porque o que eu faço é a resposta do que eu tenho. Mas a resposta de tudo isso é quem eu sou, minha essência. Sou única, eu sou original. Estou vivendo a minha essência. Estou sendo quem eu nasci para ser. Isso é identidade. Uau! Qual que é o segundo tópico aí, Moni? Olha, bloqueios e crenças. Bloqueios e crenças todos nós temos, tá? Mesmo, não, mas eu sou crente, desde que eu nasci, nunca saí dos caminhos. Tem bloqueio também, tem crenças. Todos têm, né? Todos temos. Nós temos que identificar quais são, desculpa. A maioria deles, né, o que mais atinge no ser humano é bloqueio paterno, não merecimento, bloqueio de autoimagem, bloqueio de rejeição, abandono. Existem vários, mas esses são os principais. Uau! Às vezes a pessoa fala assim, mas eu nunca fui abandonada, nunca fui rejeitada, mas às vezes a atitude do pai ou da mãe dentro de casa Sim. acaba despertando aquele sentimento, né, de rejeição. Aquele bloqueio, né? Sim, existem casos, e eu tenho uma amiga que ela nunca passou por nada disso assim, mas ela disse que ela foi cobrada demais. Ela é uma pessoa perfeccionista, mas mudou muito já. Mas nós identificamos isso. Ela nunca passou por nada disso, teve um pai muito bom. Só que daí entra algo, filhinha do papai. A filhinha do papai que tenta ser perfeita, que sabe que tem atenção, então ela sabe que pode pedir as coisas para os outros com jeitinho, sem esforço. Então, existe um outro bloqueio aí para quem nunca passou por nada disso, por exemplo. Existe a filhinha do papai, a síndrome da mulher boazinha. Então, existem muitas coisas profundas. Qual que é o próximo aí, Moni? Autoimagem e imagem pessoal. Bloqueio de autoimagem é a mulher que ela não sabe reconhecer o seu valor, não consegue se encarar na frente do espelho, às vezes se acha um lixo, acha que todo mundo é mais bonita que ela, acha que se ela fosse mais gorda, mais magra, mais alta, mais baixa, ia ser mais aceitável. Ela tenta, ou ela se esconde e é antissocial, ou ela tenta caber no mundo de todo mundo, ela tenta se moldar ao que os outros esperam. Então, bloqueio de autoimagem, gente, interfere em tudo na tua vida, interfere em relacionamentos, vida profissional, em planejamento, metas, tudo. Uau, a gente está fazendo um tour aqui rapidinho pelo livro. Qual que é, Moni? Mudança de hábitos e mentalidade. Então, eu digo que eu me converti há uns 9 anos, mas eu ainda vivia em velhos hábitos. Então, nem tudo é espiritual, nem tudo é emocional, mas os dois sempre estão lado a lado. Então, tu tem que identificar. O espiritual estava ok, estava buscando a Deus, vivendo em santidade e tudo mais, mas emocional tinha algumas coisas a ser tratadas. Então, eu comecei a mudar hábitos. Alimentação, exercícios, leitura de livros, estudar, ser obcecado pelo meu sonho. Então, eu comecei a ter hábitos novos, planejamento da minha vida, onde eu queria chegar, o que eu queria realizar, quanto que eu queria faturar. Então, tudo isso mudou totalmente a minha mentalidade, mudança de mentalidade. Show de bola. Planejamento e metas. Planejamento e metas. Então,
Tem pessoas que vivem igual aquela música do Zeca Pagodinho, não sei se pode falar aqui. Pode falar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Gente, a pior coisa que uma pessoa pode fazer é deixar a vida levar ela a algum lugar. Se tu não sabe onde tu quer chegar, qualquer lugar basta, né? Exatamente. Qualquer lugar tu vai chegar. Então, tu tem que ter um plano para a tua vida, um planejamento, metas. Planejamento não é só assim, de boca para fora. Um planejamento no caderno, no papel, sabe? O que eu quero fazer, quais coisas que eu quero realizar esse ano. Por exemplo, eu quero esse ano voar de balão, eu quero fazer aula de inglês, eu quero conhecer outro país. Então, assim, qual que é os teus planos? Tu vai deixar a vida te levar para ver onde é que tu vai chegar? E lá no final do ano, pensar, meu Deus, o ano passou e não fiz nada. Então, tem que ter metas, tem que ter planejamento para tuas coisas, para tua vida sair do lugar, né? Uau. Propósito. Propósito é algo que eu amo falar. Por anos eu perguntei, Deus, qual que é o meu propósito? E tem pessoas que ficam se perguntando e não sabem, nunca chega a isso. Teu propósito é aquilo que queima teu coração, é aquilo que te traz desconforto ao redor de ti, sabe? É aquilo que tu mais sofreu, aquilo que te doeu, aquilo que tu foi curada. Então, o propósito é aquilo que tu faria de graça se não precisasse de dinheiro, se não precisasse se manter. Então, tu tem que entender e buscar, Deus, qual que é o meu propósito, né? Para que eu nasci? Ninguém nasceu em vão, ninguém foi um erro, todo mundo. Eu falo que nós somos uma peça de quebra-cabeça. Existe o quebra-cabeça que forma uma imagem e cada uma de nós somos uma pecinha desse quebra-cabeça. Se a gente não for estar lá, se a gente não for encaixado, vai fazer falta. Então, todos nós fizemos parte desse quebra-cabeça chamado vida. Tem que descobrir qual peça que tu é fundamental. E o último ponto? Posicionamento. Posicionamento. Então, tu sabe quem tu é, tua identidade, tu está vivendo ela, o plano original, vai descobrir o teu propósito. Descobriu o teu propósito? Para que eu nasci? Agora basta tu se posicionar. Então, são 3 pilares que eu trabalho nesse livro. Identidade, propósito e posicionamento. Não adianta você saber quem é e não saber o seu propósito. Não adianta você saber quem é, saber o seu propósito e não se posicionar. Eu falo assim, não finge que não é com você. É com você mesmo. Deus está te esperando. Existem muitas pessoas para ser transformadas, tocadas. Teu testemunho precisa chegar. Então, é sobre isso. Se posicione, ocupe esse lugar de rei, de rainha que Deus está esperando. Perfeito, né? Nascidas para reinar, ocupe o seu lugar. Olha só que linda capa. Mostra aqui, Pedro. Olha que linda capa. Luana, como é que faz? Quem quer adquirir o livro? Então, entra lá na minha bio do Instagram, tá lá, né, o site para compra e eu envio para todo o Brasil. Qual que é o Instagram? É Luana Maielli. Luana Ativadora de Maielli. rainhas. Luana Maielli. Luana Maielli, ativadora de rainhas. Uau, que lindo, né? Olha aí. Olha só, eu já tenho o meu, viu? Foi lá no Eu lançamento. também, gente, olha aqui. Eu trouxe pra você dedicar pra ele hoje, porque no lançamento foi uma correria, né? Tava tão Verdade, lindo. verdade. Vamos assinar. Eu também quero dedicatória, Vamos hein? com Ó, todo antes de amor. acabar, um minutinho rapidinho que a produção já deu o nosso tempo. Quero chamar a sua convidada pra falar um minuto do seu Com livro. certeza, Bia. Bia, dá um pulo aqui rapidinho, passa aqui por trás da Moni. Só pra gente encerrar e você já fica com a gente aqui na frente. Bia, passa o seu microfone pra ela. Moni, por gentileza. Bia, seja bem-vinda à TV Barueri. Que bom ter você por aqui. Muito obrigada, obrigada. Como é que foi esse livro pra você? Para mim, esse livro tocou muito na minha essência. Eu descobri que eu sou uma filha amada por Deus, que eu fui Amém. sonhada, que eu fui desejada por Ele. Isso mudou assim a minha mente. E igual eu estava conversando com a Luana, quando a gente muda de dentro, o nosso externo muda automaticamente. Então eu descobri isso, fez total diferença na minha vida hoje. Glória a Deus. A questão dos bloqueios também. Eu tinha muito bloqueio de merecimento. Eu achava que eu não merecia estar em tal lugar, não merecia vestir tal roupa, desfrutar de tal coisa. E me ajudou muito a mentoria e o livro também. Uau, muito obrigado, Bia. Que Por Deus te nada, abençoe eu a que sua vida, a sua agradeço. casa, Amém. a sua família. Olha que bênção que você tem sido para a vida das pessoas. Né? Verdade. Gratidão, E ela tem gratidão. sido bênção na minha vida, né? Faz parte da minha equipe, tá junto comigo, crescendo, dando o melhor dela. Obrigado, Bia. Deus te Por abençoe, nada, tá? amém. Para fechar aqui, eu quero agradecer, antes de passar para a Luana e fechar aqui, a você, Moni, por apresentar. Que Muito honra obrigada. ter você do meu Que lado. honra estar aqui. Obrigado por essa tarde, por esse início de noite, né? Obrigada, Aqui meu na TV amigo. Barueri. Torço muito por você, pelo seu quadro dar certo aqui. Eu sei que logo, logo, em nome de Jesus, você vai ter o seu programa aqui na TV. E tenho certeza que vai ser um sucesso.
Amém. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho de sempre, né? E obrigada pelo convite. Luana, Oi. sem palavras para te agradecer. Um programa é pouco para falar com você, que você fala tão bem, tão gostoso ouvir ela falar, Uma né? delícia! Ai, obrigada. Quando tiver palestra, você me convida. Com certeza. Por favor. Eu irei. Ai, pode deixar. Você quer deixar um beijo, um abraço? Quero deixar um abraço a todas as mulheres que me acompanham, que acreditam no meu propósito, naquilo que eu tenho feito. A minha equipe maravilhosa que tem me ajudado a crescer, né, com o meu conteúdo. Eu digo que nós não somos nada sem as pessoas ao nosso redor. E dizer que você tem que viver a sua essência. Por mais que as pessoas tentam te mudar, que o mundo tenta te moldar, nós não precisamos seguir o que o mundo diz para nós que tem que ser. Nós não precisamos moldar o que a mídia, o que o mundo, que as redes sociais falam. Nós temos a nossa essência, nós vamos ser só felizes, plena e feliz de verdade quando viver essa essência, essa identidade. Então é de dentro para fora, né? Eu como maquiadora, eu falo muito sobre isso. Não adianta uma mulher estar toda maquiada, produzida e por dentro tá uma bagunça. Então é de dentro para fora. É sobre isso, é sobre se amar e sobre viver a sua essência. Aliás, não só o livro, mas quer se maquiar também, pode entrar em contato contigo. Exatamente. Eu sou a maquiadora das rainhas. Ai, que lindo. Show Que de bola, lindo. adorei. Muito obrigado em nome da TV Barueri, do nosso vereador, pastor Reinaldo Campos, que não esteve aqui hoje devido ao trabalho, a agenda dele no município, mas Sim. muito obrigado. Foi uma noite assim onde nós aprendemos muito com você. Amém. E terá a segunda vez aqui pra gente dar Eu continuidade aqui, Tô viu? aqui, tô disponível. Eu que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade, por este convite. Tô muito feliz de estar aqui. Ô, Mone, pra gente fechar aqui o programa, vamos ler novamente. Vamos. Aqui. Olha, filha amada do pai, palestrante, mentora de mulheres e empreendedora, líder do movimento Nascidas para Reinar e criadora do método NPR, que tem o objetivo de ativar rainhas. Mais de 500 mulheres já foram alcançadas. Tem 33 anos, é mãe do Juan Michel, gaúcha, mas atualmente reside em Barueri. É cristã e apaixonada pela vida e seu propósito. Serve ao Senhor no ministério Set Church, presidida pelo apóstolo César Bellucci e bispa Tati Bellucci. É isso aí. Essa é, né? A Luana Maielli, autora do Nascidas para Reinar. Ocupe o seu lugar, tá aqui. Luana, Deus te abençoe. Amém. Mone, Deus abençoe. Deus abençoe Amém. você que está em casa. Hoje é segunda-feira. Desejamos a você uma semana abençoada. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. E Deus abençoe a sua família. Corre lá, adquira seu livro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.